Eu estou lendo o livro Sexo e Destino e há uma cena onde André Luiz tenta se aproximar do espírito Moreira, que é obsessor de um personagem do livro. Nesta cena, André Luiz bate na porta do apartamento onde está Moreira. Fiquei com a seguinte dúvida: que porta é essa? Se ambos estão desencarnados, André e Moreira, a porta que existia não seria só no plano material? Ou, nesse caso, o plano espiritual e o material ficam justapostos, a ponto dos objetos materiais se repetirem também no plano espiritual? Você já deu a resposta da sua própria pergunta. Sim, eles ficam justapostos. E como é que se cria essa justaposição de objetos do ponto de vista material e espiritual? Os espíritos fazem isso. Os próprios espíritos, quando eles vão criando na mente a ideia de que ele tem uma casa, tem uma casa, tem uma casa, tem uma casa, eles vão condensando fluidos e vão formando no mundo espiritual uma cópia daquilo que o mundo material possui. E aí você vai ter no mundo espiritual uma réplica daquilo que tem do lado de lá. Por quê? Porque os espíritos vão, pelo seu pensamento e pela sua vontade, ainda que inconscientemente, plasmando o fluido para que aconteça uma espécie de duplo daquilo que você está vendo no mundo físico. E existem circunstâncias nas quais esse processo não acontece quando os espíritos não fazem esse processo de apreciação do novo e desenhar as coisas como elas são. E eu remeteria para que você visse isso no livro Recordações da Mediunidade, um dos casos que estão lá no final da obra, o caso do Pedrinho. A Ivone Pereira visita o primo mora numa casa, a casa atual, casa normal da atualidade, e havia uma pressão espiritual muito grande lá. Quando ela dorme, ela desdobra, o ambiente espiritual da casa do primo dela não era um ambiente físico, era outro. Era o que existia antes da casa ser formada. O duplo, por assim dizer, não se plasmou. Por quê? Porque o espírito que deveria, por ali, circundar e plasmar, não fez isso. Ele está preso na imagem do passado. É o Pedro, o antigo proprietário do local. Ele mora numa casinha de barro. E ele está lá. Ele tem o duplo do lado de lá diferente. No caso específico da obra que você está comentando, Sexo e Destino, existe um duplo muito semelhante ao do mundo físico. Então, quando ele bate a porta no mundo espiritual, ouve-se no duplo do espiritual, em termos daquela porta, o barulho como se a porta fosse realmente uma porta espiritual. Se aquela casa fosse demolida, ainda por um tempo ficaria ainda as paredes antigas, como acontece em algumas circunstâncias que você faz a demolição no plano físico e no plano espiritual continua a mesma ambiência que tinha do lado de lá.